Sejam bem-vindos! Hoje nós estamos aqui para falar da lição 163 do livro Um Curso em Milagres. Espero que você esteja bem e preparado para o assunto de hoje, que é um assunto delicado para a gente falar, para a gente refletir sobre ele, porque ainda tem muito tabu. Então, hoje o assunto é morte. E olha o título da lição: Não há morte. O Filho de Deus é livre. Bom, eu não sei você, mas eu cresci sempre ouvindo uma frase que dizia: a única certeza que eu tenho na vida é da morte. E eu repeti essa frase muitas vezes na minha vida. Então, se você também cresceu ouvindo essa frase e já repetiu essa frase muitas vezes na sua vida, deixa o seu comentário. Fala: olha, eu também cresci ouvindo essa frase. Bom, quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento, quando a gente começa a buscar esses assuntos mais metafísicos, mais filosóficos, a gente se depara com conhecimentos como este aqui, do livro Um Curso em Milagres, e tantos outros conhecimentos de autores que já falaram sobre esse assunto. Hoje, a física quântica explica bastante esse assunto, a metafísica explica bastante esse assunto, a própria ciência já está baixando a guarda para falar sobre esse assunto. Então, a morte, ela é um pensamento, é uma crença, né? Os nossos pais, lá quando a gente era criança, a gente nasceu, e aí eles começaram a dizer que a morte existe, que é o fim, né? Que uma hora tudo acaba, que a vida aqui é curta e acaba. E aí, quando a gente, criança, vai no velório e vê lá aquele sofrimento das pessoas no velório, a gente programa esse sofrimento. Então, a gente liga a morte ao fim e a gente liga a morte também ao sofrimento, à dor. E não é bem assim. Então, a gente precisa, né, tirar também este véu da morte e olhar para além do significado que foi programado na nossa mente. Então, para mim, hoje, a morte ela significa a passagem, é um encerramento de ciclo. Então, eu não olho mais para a morte como eu olhava há uns anos atrás. E isso, para mim, com certeza, foi libertador. E olha o que a lição diz aqui sobre esse assunto. Morte é um pensamento que tem muitas formas, frequentemente não reconhecidas. Pode parecer como tristeza, medo, ansiedade, dúvida, raiva, ausência de fé, falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja e todas as formas em que o desejo de ser como tu não és possa vir tentar-te. Todos esses pensamentos não passam de reflexos da adoração da morte, como salvador e doador da liberação. Olha que profundo esse texto. E quantas pessoas, elas, por acreditarem que a morte é o fim, elas se sujeitam a se suicidarem, acreditando que a morte vai liberar elas do sofrimento. Quantos, né? Eu mesma na minha vida, eu já vi vizinhos, pessoas próximas de mim cometerem suicídio, achando que aquele ato, que aquela ação iria colocar um fim ao sofrimento. Quando na verdade, esse ato de tirar a própria vida por livre arbítrio, porque a pessoa pode, ela tem um livre arbítrio para fazer isso, vai causar em todo o seu processo de evolução um atraso muito grande. Então, se nós estamos aqui passando por um processo de evolução, seguindo um ciclo que foi perfeitamente desenhado, porque a criação é perfeita, Deus, o Criador, o absoluto do universo, ele criou tudo de forma perfeita e a vida, ela é eterna. Então, essa pessoa que coloca um fim no seu ciclo, ou seja, eu não encerrei o meu ciclo, eu interrompi esse meu ciclo, essa minha passagem, por uma crença, por um programa, por um pensamento que é uma ilusão, que é uma mentira. E tudo isso acontece pela falta do conhecimento. Tudo isso acontece
pela falta de sabermos quem nós somos. Então a pergunta quem nós somos deveria ser feita todo dia. E cada um de nós, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E buscar essa resposta através do conhecimento, através dos estudos, através dos mestres que passaram por essa existência e que falaram sobre a morte, que nos ensinaram sobre a morte. Então, livros como esse aqui mesmo, o Cristo, ele falou sobre a morte. E por que ele morreu e ressuscitou? Para provar que a morte não existia. Foi um dos motivos que ele morreu na cruz. Entre tantos motivos que ele entregou, né, que ele fez esse processo, porque foi um projeto também. A morte na cruz é um projeto que simboliza a eternidade do ser do Espírito. Mas aí as pessoas entendem que só o Cristo ressuscitou e tem a vida eterna. Só Cristo. Elas não conseguiram compreender que o Cristo, ele falou o tempo todo: eu e você somos um. Vocês são deuses, vocês são meus irmãos, porque eu sou filho de Deus e vocês são os filhos de Deus. O tempo todo, talvez ele não usou essa linguagem, mas o ensinamento dele o tempo todo foi para mostrar que ele era um com cada um de nós. Então a ressurreição, né, da morte dele na cruz, disse: olha, não existe morte, tá vendo? Eu estou aqui, eu ressuscitei. Agora eu não preciso mais do corpo físico, porque quando você faz essa passagem da terceira dimensão, aqui nós estamos na terceira dimensão, onde a gente precisa do corpo como veículo de movimento, mas quando você encerra esse ciclo, que você vai para uma outra dimensão, você já não precisa mais do corpo físico, porque aí você é o espírito, e o espírito ele não precisa do corpo. Então, é esse entendimento que a gente precisa compreender. Mas aqui na lição, o que é mais importante você entender é que quando o espírito ele deixa o corpo, e ele deixa o corpo também com a parte mental, que é a alma, ele não precisa mais dessa matéria para existir, porque ele já não está mais no plano da matéria. Só que o processo de evolução dele continua. E aí eu falei um pouquinho na lição de ontem, né, sobre esses processos, essas hierarquias de evolução que nós estamos passando. Então, quando a gente compreende que nós estamos num processo onde existe uma hierarquia muito bem desenhada de evolução, e a gente compreende que só nesta terceira dimensão, onde nós estamos aqui, é que a gente precisa se manifestar na matéria, no corpo, e que depois não precisa mais. Só que a vida, ela continua. O processo de evolução continua do outro lado. E claro, se você não compreendeu a mensagem, no caso de uma pessoa que se suicida, no caso de uma pessoa que ela sai daqui e ela não completou o seu processo de evolução, ela vai ter que fazer esse processo de novo, viver novamente na matéria, passar de novo pelas experiências, para que ela consiga compreender quem ela é. E aí, de novo, a pergunta: quem sou eu? E cada vez que você pergunta quem sou eu, você vai encontrar, né, através de intuição, através de um pensamento, ou mesmo através de uma memória, você vai se ligar a uma informação que vai trazer sentido para a sua existência. E aí, cada um faz esse processo do seu jeito, cada um acha o seu jeito de se conectar com essa informação. E no seu tempo, claro. E continuando aqui, ele diz que tu te curvarias diante de ídolos como esse? Aqui a força e o poder do próprio Deus são percebidos como um ídolo feito de pó. Aqui o oposto de Deus é proclamado Senhor de toda a criação, mais forte do que a vontade de Deus pela vida, do que o amor infindável e a perfeita e imutável constância do céu. Aqui a vontade do Pai e do Filho é enfim derrotada e enterrada sobre a lápide que a morte erigiu sobre o corpo do Filho Santo de Deus. E o que tudo isso traz para a gente de entendimento? De que nós
o avatar, porque nós aqui somos um personagem, a gente está aqui vivendo esse mundo, essa ideia, esse pensamento de ilusão. Então, nós, como personagem, estamos criando realidades dentro do contraste, dentro da polaridade, para que essas realidades fossem ferramentas que nos fizesse recordar quem nós somos. Então, toda vez que a gente enfrenta uma situação de medo, por exemplo, a gente deveria se perguntar: mas quem sou eu? Ah, lembrei, eu sou o avatar, eu sou o personagem. Esse que tá pensando na morte, esse que tá pensando na tristeza, esse que tá com medo de viajar sozinho, porque pode acontecer algo e morrer, esse que não tem coragem de dirigir porque tem medo de morrer num acidente de carro, esse é o avatar. Esse é o personagem que tá criando essa historinha. Mas por trás desse personagem existe aquele que é o ser, aquele que é o eterno, aquele que é o Filho de Deus, aquele que não existe morte para ele, aquele que ele está num ciclo evolutivo, num processo evolutivo e que nada para ele nesta realidade é permanente, a não ser a existência de si próprio. Então, toda a realidade fora deste ser, toda a realidade que é criada por esse personagem, por esse avatar, no caso eu aqui, quem que é o avatar? A Neusa. Então, toda essa história criada pela Neusa é impermanente aqui. Não existe além dessa realidade. E se a Neusa, que é esse personagem, que é esse avatar, sabe disso, se lembra disso, ela passa a enxergar a sua historinha de uma outra forma. E aí ela passa a criar a sua historinha de uma outra forma. E foi isso que aconteceu comigo quando eu compreendi que a morte não existe. Eu passei a criar uma historinha para mim diferente. Então, cada vez que o avatar ele sobe o seu nível de consciência, ele altera, ele expande o seu nível de consciência, ele deixa de criar as historinhas que ele criava no passado. Então, se eu estou criando uma historinha de tristeza, e aí eu compreendo o papel da tristeza nessa realidade, eu passo a criar uma outra historinha, aonde eu escolho se a tristeza vai participar da historinha ou não. E é a mesma coisa o medo da morte. Se eu compreendo a morte, o avatar compreende a morte, ele passa a criar a sua historinha aonde a morte não entra, porque ele já dá um significado diferente para essa morte. E aí, se ele já deu um significado diferente para a morte, significa que o medo e todas aquelas angústias que era causado pelo medo da morte já não vai fazer parte mais desta historinha. Aí que entra o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é de fazer as escolhas como que a gente vai criar a nossa historinha. Como que o avatar vai criar a sua historinha de personagem nessa realidade. Se ele sabe que o processo dele aqui é passar um ciclo de evolução, é chegar no seu nível de iluminação máximo, ele não vai perder tempo com historinhas de medo da morte, historinhas de tristeza, historinhas de sofrimento. Ele não vai fazer isso. E é isso que acontece para cada pessoa que passa por esse processo e expande a mente. Rasga o véu, sai da caixa. Ela passa a escrever, a contar historinhas para o seu personagem diferente. Compreende, gente, como que é tão perfeito a criação? Como que tudo acontece de uma forma tão perfeita quando você compreende quem você é neste processo todo? Por isso a pergunta quem sou eu deve existir todos os dias. E seguindo aqui, porque eu acho que eu já falei bastante, o que ele traz aqui para a prática de hoje é uma forma de oração.
Então, hoje na prática, quando você puder tirar o seu tempo, seu minuto não, né? Tira meia hora, vai. Tira a sua meia hora para entrar em contato com a sua divindade, para olhar para dentro, tirar a mente das preocupações do seu dia, lê a lição, reflete sobre a lição e aí no final você faz essa oração que ele deixou aqui. Eu falo oração porque é uma forma de oração, enfim, é uma forma de você elevar através dessas palavras a sua consciência no sentido de obter internamente uma intenção e uma intuição que possa te trazer clareza. Ela diz o seguinte: Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é tua vontade. E nós habitamos onde nos colocastes, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como os nossos e a nossa vontade é uma com a tua eternidade. Amém. Então, olha só, eu acho que essa oração aqui é uma oração que a gente pode até criar como um hábito diário. Um hábito diário, é curtinha, então coloca, escreve ela num papel e todo dia de manhã, quando acorda, coloca ela na sua lista de prioridade, de coisas que você vai fazer para que você possa, em um momento de oração, elevar a sua mente à divindade absoluta, para que ela, através, claro, pode ser dos mestres, dos anjos, do seu eu superior, do seu Espírito Santo, de qualquer um dos seres de consciência mais elevados que estão conectados a cada um de nós, possa nos inspirar e nos dar sabedoria para a gente compreender a morte e para a gente compreender todos os contrastes que acontecem na nossa vida no dia a dia. Então, minha gente, é isso por hoje. Eu desejo para vocês boas práticas. Não deixem de fazer as suas reflexões sobre a lição de hoje, tá bom? E eu te espero amanhã. Um grande beijo.